Olá, amigos. Olá, irmãos. Eu sou a pastora Thalita Silva. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 9, conta um testemunho de um milagre extraordinário que Jesus fez na vida de um homem que tinha uma mão mirrada, encolhida. Diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou curada como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curava a todos. Diga graças a Deus. Como é importante fazermos o bem e nos desviarmos das confusões. A confusão é um tipo de mal que impede grandes milagres de acontecer na nossa vida, atrasa os planos de Deus. Jesus, ele sabia disso. A palavra de Deus diz que ele andava por toda parte fazendo o bem. Como é importante a gente escolher fazer o bem de propósito para as pessoas, que nós vamos conviver com elas na nossa casa, que nós vamos encontrar no nosso caminho. Em Provérbios, no capítulo 31, fala que a mulher virtuosa, ela faz o bem todos os dias ao seu marido. Jesus, ele via as pessoas doentes, enfermas, sofrendo, e ele não ignorava. Ele fazia o que ele sabia e o que ele podia fazer. E a Bíblia diz que ele curava a todos. E o fazer o bem deixava aqueles que eram maus enraivecidos. Jesus desgostava muita gente porque tinha pessoas que ficavam torcendo para ele fazer o mal. E nos dias de hoje não é diferente. Há uma pressão, há um incômodo. Quando você escolhe ser grato, você incomoda os ingratos. Quando você escolhe ser uma pessoa que não reclama, que não se vinga, que não retribui o mal com o mal, mas vence o mal com o bem, como diz a palavra de Deus que tem que ser assim. Muitas vezes pessoas assim são chamadas de bobas, de besta, porque escolheram fazer o bem. E nós devemos imitar ao Senhor Jesus. Jesus, ele sempre escolhia fazer o bem. Essa era uma grande virtude, é uma grande virtude de Jesus. E Jesus se retirava de perto de quem escolhia fazer o mal, de quem procurava lhe matar, de quem gostava de confusão, de quem não queria fazer o bem. Jesus se afastava. E por isso, Jesus sabia a hora certa de sair dos lugares, que nós devemos aprender o momento certo de entrar, o momento certo de sair, para que bendita seja a nossa entrada, bendita seja a nossa saída.
para que não precise acontecer um problema maior, uma confusão, para você entender que chegou a hora de você se retirar. Aqui no versículo 15, Jesus diz: Jesus, sabendo isto, que os fariseus estavam planejando matá-lo, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Ele saía de perto de quem planejava o mal e estava com seu foco ajustado em continuar fazendo o bem. Ele não deixava que pessoas que fazem o mal lhe influenciassem a fazer o mal, a ser uma pessoa má. E assim Jesus estava sempre rodeado de muita gente. E ele curava a todos os doentes. E graças a Deus. Então, que Deus nos ajude a fazer o bem, que Deus nos guie e que bendita seja a entrada e a nossa saída, que Deus nos dê sabedoria para sair no tempo certo de onde nós devemos sair, antes de um mal maior, de uma contenda, de um problema precisar acontecer, para Deus nos tirar de um lugar de onde nós já deveríamos ter saído. Fica com Deus, fica na paz.